e dessa prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Boa noite, a paz a todos. Irmãos, o texto de hoje está em João 5. O pastor Cláudio pregou esse texto quinta-feira, mas esse texto tem me perseguido, então é ele mesmo. João 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, eu coloco essa palavra diante do Senhor, a sua palavra que é viva, que é eficaz, que é santa, Pai. A sua palavra que o Senhor mesmo testifica que ela não voltará para o céu vazia. E nessa noite, Senhor, eu peço que o Teu Espírito esteja aqui, que Ele interaja comigo, que Ele interaja em cada coração, porque de mim, Senhor, eu nada posso dar, eu nada posso fazer, Senhor. E eu espero no Teu Espírito que essa palavra possa tocar corações, que ela possa trazer cura, que ela possa trazer um despertamento, que é isso que nós precisamos nessa noite, Senhor. E eu digo mais, que o Teu Espírito possa fazer além daquilo que nós precisamos, além daquilo que nós conhecemos, além daquilo que nós humanamente sabemos que estamos necessitando no dia de hoje, Pai. Fala conosco, esteja aqui conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, você viu aí um paralítico que estava nesse tanque, o tanque de Betesda, 38 anos esperando. 38 anos paralisado. A Bíblia não diz se ele era paralítico de nascença, então nós não sabemos se ele era muito mais velho, se ele tinha mais ou menos essa idade, mas de doença ele tinha 38 anos. 38 anos que ele vivia na dependência de pessoas. 38 anos que ele estava ali, aguardando a água ser agitada. E eu lembro quando a gente se converteu, eu ouvi alguém mencionando que poderia ser uma tradição judaica, essa história do anjo, que era uma crendice, mas eu olhei todas as traduções que eu consegui ver, e todas elas afirmam que o anjo descia de tempos em tempos e agitava as águas, e aquele que mergulhava, e realmente ele era curado. Isso é o que eu vi, e eu creio naquilo que eu li. Esse homem estava ali aguardando essa oportunidade. Só que ele era paralítico, ele precisava de uma outra pessoa que tivesse compaixão dele e que não estivesse preocupado com a própria vida, com a própria doença e que ajudasse ele a chegar ali. E aí, o pastor Cláudio pregou sobre isso, ele pregou sobre cura. E eu creio que Deus quer ir além de simplesmente as curas físicas. E o pastor Cláudio ele pregou que naquele dia Deus estava escolhendo abençoar aqueles que estavam ouvindo daquela palavra. E eu creio muito nisso. Deus, Jesus escolheu esse dia aqui, aquele homem. Muitos estavam ali.
A palavra diz que tinha 5 entradas, 5 alpendres. E todos eles estavam cheios de pessoas doentes, cegos, mancos, aleijados, todas as 5 entradas. Mas Jesus chegou naquele homem. Ele poderia ter chegado no cego, ele poderia ter chegado num outro, mas ele chegou naquele homem. E foi isso que o pastor Cláudio nos ministrou quinta-feira, que hoje Jesus estava escolhendo a nós para nos abençoar. E às vezes a gente fala em cura e a gente sempre pensa na cura física, queridos. Esses dias eu estava falando para as meninas sobre o mundo espiritual, né? A gente pensa no mundo espiritual como algo, parece que menor do que o mundo físico, um pouco mais frágil do que o mundo físico, mas é ao contrário. Porque esse mundo aqui que você vê, que você consegue apalpar, que é visível, ele só existe porque o mundo espiritual existe. Se o mundo físico exterminar, acabar, o mundo espiritual está lá, inabalado. Ele vai permanecer. E quando a gente ouve, então, cura, o que a gente pensa? Cura física. O que vai curar? Quem que eu vou orar? Quem na minha família está precisando de cura? Mas Deus, Ele tem muito mais para fazer. Ele pode te curar de coisas que você nem lembra. Ele pode trazer à tona feridas que você tem e você carrega há muito tempo e que você já fez o favor de varrer para debaixo do tapete. Você tem essa mania? Eu tenho essa mania. Eu escondo. Mas eu não escondo dos outros, eu escondo até de mim. Eu consigo esconder, eu consigo essa proeza, eu escondo até de mim. Então, de vez em quando, Deus traz à tona certas coisas, eu falo, uau, isso ainda estava aqui, Deus. Não estava. E Deus trouxe essa palavra para mim, eu acho que o mês passado, eu fui ler, e tem uma anotação na minha Bíblia, eu compartilhei inclusive no Instagram, que foi um sonho que eu tive dia 3 de novembro de 2004. E Deus me trouxe isso daqui à tona mais ou menos dia 3 mesmo, lá para o dia 5. Essa anotação está aqui há aproximadamente 15, 16 anos, né? Mas eu já não via mais essa anotação, ela já passava batida dos meus olhos. E eu vou contar para vocês, eu vou falar no final o que foi esse sonho e o que Deus fez na minha vida através desse sonho. Mas esse homem, ele estava ali há muitos anos aguardando a cura dele, confiando naquele milagre do anjo. O anjo vai descer, o anjo vai agitar as águas, e o dia que esse anjo vier, alguém vai me jogar nessa água. E lendo esse texto, eu lembrei daquele provérbio que diz que, não é um provérbio não, é uma passagem bíblica, agora eu confundi, que diz que a gente não deve confiar no braço forte, né, no nosso braço, a gente fala do outro, mas não é, né? Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na sua força. Imagina confiar na força do outro. Ele tinha a esperança que alguém ia olhar para ele e falar, coitado, precisa ser ele hoje, jogar ele para a água. Mas isso jamais aconteceu. 38 anos, irmãos. A Bíblia não diz, mas digamos que desses 38 anos, 15, 20, 10, 5, ele vinha todos os dias, ele pedia para alguém trazê-lo para o tanque, para aquela entrada do tanque, porque eles estavam, a palavra diz que eles estavam nas entradas, em torno do tanque. E ali ele esperava alguém enxergá-lo. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Qual casa você tem frequentado há anos, anos e anos? Sou eu? Esperando cura, ou às vezes nem sabendo que você precisa ser curada. Qual é essa casa de misericórdia que você tem passado tanto tempo e você não tem alcançado cura? Irmãos, a igreja é a nossa casa da misericórdia. A igreja é a nossa casa da misericórdia. Mas quantos de nós chegamos nos alpendres e ficamos aqui, como esses homens doentes,
Imagina essa cena. Você consegue imaginar essa cena? Eu não consigo visualizar, mas eu imagino que essas entradas deviam ser entradas largas, mais ou menos assim, um pouco mais da metade da igreja, devia ser as entradas assim, em torno desse tanque. E a cena é de muitas pessoas encostadas, deitadas, largadas, esperando o anjo agitar as águas. Você sabe quais são os 5 braços da igreja, digamos assim? Os 5 braços da igreja. Eu colei, porque senão eu me perco. O mestre, o pastor, né, o dom de mestre, o dom pastoral, o evangelístico, o profético e o apostólico. Todos nós temos algo disso na nossa vida. Todos nós temos algo disso para colocar em prática no reino de Deus. Todos nós. De repente você não foi chamado para ser um profeta, mas de repente você tem um chamado para trabalhar no ministério profético, ao lado de um profeta. De repente você não é um pastor, mas de repente você é chamado para caminhar ao lado dos pastores, de repente numa intercessão, de repente até mesmo pastoreando pessoas, de repente não é o pastor de púlpito, mas você tem o dom de amor, de cuidado, e você pastoreia pessoas à sua volta. Seus vizinhos, o amigo que senta do seu lado na igreja. Todos nós temos algo disso em nossa vida, seja um, seja 2. Em qual dessas entradas você está doente há anos, caído, esperando alguém te ajudar? Foi isso que Deus me mostrou hoje. Uma igreja que poderia estar voando, mas onde as pessoas estão nas entradas, caídas, esperando por ajuda. Mas sabe qual que é o segredo? Esse homem não precisou do anjo. Aqui não diz que o anjo apareceu. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá na casa da misericórdia. Jesus está na casa de misericórdia. Eu não sei se você consegue sentir e crer nisso, mas toda vez que você senta aqui, num culto de quinta, num culto de domingo, num culto de jovens, que você vai vir no café que nós vamos fazer da Café com Deus, Jesus está aqui. O Espírito está aqui. Ah, mas a palavra diz que eu sou templo, Ele está em mim também. Claro, está. Está sim. E é por isso que muitas vezes você vai ser curado lá no seu íntimo. A gente não precisa ficar esperando o anjo agitar as águas. Irmãos, teve um tempo na minha vida de nova convertida que eu tinha uma esperança que um dia eu ia estar num culto e eu ia ver fogo descer do céu, o chão balançar, a luz tremer, alguém ia pôr a mão na minha cabeça e algo poderoso, sobrenatural ia acontecer. Eu tinha essa expectativa. Não ri, não. Eu tinha, estou sendo sincera. Então, quando tinha um congresso, quando tinha um convidado de fora, quando tinha uma data especial, gente, meu coração, eu ia para os cultos assim, é hoje que Deus vai falar comigo, é hoje que eu vou cair, é hoje, alguma coisa vai acontecer. E não acontecia. Aí até um dia que eu falei assim, eu vou parar de ter expectativa, a cabeça infantil, né? Eu vou parar de ter expectativa, vou fingir para Deus que eu não estou nem ligando, e uma hora vai acontecer. Aí Deus olha para mim e fala assim, hoje ela não está esperando, vou pegar ela de surpresa. Ai, como a gente é iludido. Eu não precisava disso. Sabe o que faltava na minha vida? Faltava o secreto. Faltava a minha busca lá no meu quarto. Faltava o Deus da misericórdia na minha casa. Então você está dizendo que na igreja o mover da igreja não funciona, o mover da igreja não vale a pena. Não, não é isso. Eu conheço pessoas que vieram para a igreja e receberam o que eu estava buscando antes de mim. Dentro da igreja, nos cultos. Aí que dava mais nervoso ainda, né, gente? O do lado recebia oração, o do lado tremelicava, o do lado orava em línguas e eu... Mas foi o jeito que Deus agiu comigo. Porque eu precisava ter um encontro com Jesus lá no meu quarto.
Eu era como esse homem que estava há anos esperando, mas com um olhar nas águas, esperando o anjo descer, esperando um agitar sobrenatural. Queridos, nem sempre o sobrenatural vai ser algo extravagante. Porque às vezes Deus ele age de um jeito tão sutil como quando ele falou com Elias. Elias viu o fogo passar, a terra tremeu. Olha, a terra tremeu tanto que as rochas se fenderam. Mas Deus falou a hora que a brisa passou. O sussurro, aquela brisa. Irmãos, o que você está esperando num desses alpendres? Por que você ainda está esperando algo acontecer e te tirar desse alpendre? Porque o Deus da cura, o Jeová Rafá, o Jesus que estava lá em Betesda, Ele está aqui. Quantas vezes você foi em cultos, de repente não aqui, eu espero que não aqui, e subiu uma pessoa aqui, você falou assim, ai, é esse que vai pregar? Nossa, quando ele prega, não acontece nada. E aí você jogou fora tudo que a pessoa foi falando e foi entrando por aqui, saindo por aqui. Queridos, eu nunca tive essa prática. Não é para me gabar. Mas eu entendo que sempre Deus tem algo para falar comigo. Sempre. Não importa se quem sobe aqui grita, se sapateia, se o fogo cai, se a pessoa prega muitos textos ou poucos. O que importa é o que eu vou conseguir me alimentar daquela palavra. O pastor Cláudio me ensinou uma coisa e isso mudou a minha visão. Não é o que eu falo, é o que o Espírito leva para o coração de vocês. É o que o Espírito, a palavra sai daqui, o Espírito ministra no ouvido de cada um. Quantas vezes a gente não vem aqui e fala 1000 coisas, mas de tudo, dos 30 minutos que a gente prega, 5 foi para o Fernando, os outros 5 para a Esther, os outros 5 para a Kátia. É o Espírito que pega essa palavra e planta no seu coração. Para isso eu preciso estar disposto, eu preciso estar disponível, eu preciso ter o meu coração como um terreno fértil. Uma terra onde essa palavra vai cair e vai criar raízes, vai germinar. Aí depende de mim. O negócio não é o mover externo. E muitas vezes a gente quer o mover externo. O negócio é o mover interno. O negócio é o que Deus faz dentro de nós. É legal ver o mover, é legal ver as pessoas se derramando, ver um agir de Deus. Você já esteve num culto em que as pessoas caíram na unção? É bom. Uau, como é bom ver isso. Mas eu já vi pessoas que caíam na unção só do pastor passar a mão por perto. Sabe onde estão essas pessoas? Elas não estão nem com Jesus mais. O pastor ia orar, a pessoa já caía no chão. Eu falava, Deus, não é possível. O negócio é comigo, sou eu, deve estar com algum problema. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz realmente a diferença é o nosso secreto. Hoje de manhã eu vou falar uma coisa que vocês vão querer me bater. Eu senti saudade de 2020 hoje. Do tempo da pandemia. Que a gente mal arredava o pé de dentro de casa. Senti muita saudade. Porque naqueles dias eu buscava Deus. Diferente do que eu consigo fazer hoje. Naqueles dias eu estava cortando legumes, eu sentia uma vontade, eu subia para orar. Não tinha horário, né, gente? Não tinha escola. Eu subia, eu orava e Deus falava comigo. 6h eu abria a minha janela, olhava para o céu e ficava orando. E Deus falava comigo. Eu sentia a presença de Deus. Eu falei, Deus, que saudade daqueles dias, que saudade daqueles meses. Parece que as coisas ficaram mais... A gente tinha medo, mas as coisas estavam mais simples. E a gente tinha tempo para estar ali no secreto com Deus.
Quando Jesus questiona aquele homem, Jesus fala para ele: e aí, você quer ser curado? Você reparou o que ele faz? Ele começa a reclamar. Aí ele começa a contar a saga dele. Ai, Senhor, olha, ninguém me ajuda. Não tem ninguém que tem misericórdia de mim aqui. Mas não era isso que Deus queria saber. Jesus perguntou: você quer ser curado? Eu percebi, eu já compartilhei com vocês, eu percebi há uns 2 anos atrás, que a questão não é buscar a Deus. A questão não é estar em todos os cultos, ainda que isso é ótimo. É o nosso papel mesmo. A questão é querer. Você quer estar aí sentado? Ou você veio porque hoje é domingo, não ia pegar bem, de repente o pastor vai me perguntar por que eu não fui no culto, ou então o irmão fulano vai me ligar assim que acabar o culto e perguntar onde eu estava, minha família vai achar estranho eu não ir no culto. O negócio é o querer. Isso é o segredo de tudo. Quando eu descobri isso, porque para mim era uma luta orar, eu falei: Senhor, tua palavra diz lá em João 15, se eu não me engano, que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Então até o desejo do meu coração vem do Senhor, então me ajuda. Senhor, me ajuda a construir esse caminho para eu chegar até o Senhor. Eu quero querer, eu quero desejar, eu quero chegar no nível em que eu vou programar. Terça-noite eu vou orar. Depois da meia-noite eu vou ficar orando. Aí lançou uma série. Não quero série. Eu tenho um compromisso. Olha, sexta-feira à noite eu vou fazer uma mini vigília, eu e Deus. Tem um churrasco. Desculpa, não vai dar. Eu já tenho um compromisso. A gente não faz isso quando um amigo liga? A gente faz isso. Quando você tem um compromisso, só tem que pagar uma conta na cidade, a conta vai vencer essa semana, eu vou antes. Alguém te liga e fala assim: ai, vamos passear, vamos tomar um sorvete, passa aqui em casa, vem tomar um café, o que você vai fazer? Ah, eu vou amanhã pagar a conta. É gostoso estar naquele lugar com esse amigo, bater papo, conversar. O bolo que ele faz é ótimo. É nesse lugar que a gente precisa chegar. Onde as outras coisas perdem o brilho, as outras coisas perdem o encanto, perdem a atração. A gente olha, a gente fala: não, eu quero estar naquele lugar com o Senhor. O dia que você ajoelhar e você não ficar assim, já foi 10 minutos. Ou pior, né? A gente fala assim: nossa, só 5 minutos eu orei até agora, parece que eu orei 1 hora. Sabe por quê? Porque eu acho que é válido isso também, porque a gente está se forçando a ter uma vida de intimidade. Mas o dia que você querer esse desejo, você desejar esse querer, é ao contrário, né? O dia que você desejar estar nesse lugar, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. E esse homem estava do lado de Jesus. Do lado de Jesus. E Jesus falou para ele: e aí? Você quer ser curado? Então, Jesus, deixa eu te contar, está difícil. Ai, Jesus, os irmãos da igreja não oram mais por mim. O senhor acredita que eu não fui em 2 cultos, o pastor nem percebeu? Jesus, está tão difícil. Queridos, não era o tanque que ia curar esse homem. O Jeová Rafá estava do lado dele. E ele estava reclamando. Você consegue ouvir as reclamações dos doentes, desses 5 alpendres? Você imagina? Feche o seu olho, se imagine passando por cada uma dessas entradas e ouvindo as reclamações. Nossa, eu estou aqui faz tanto tempo. Esse anjo está demorando dessa vez. Eu não vou conseguir chegar lá. Da última vez quase que fui, mas foi o outro. Mais um dia eu estou aqui. Mais um dia o anjo não apareceu. Quanto tempo você está esperando pela sua cura? Hoje não vai descer anjo aqui, gente.
Porque Jesus já está aqui. A palavra que Deus tem me dado, desde esse dia que Ele me relembrou desse sonho, é uma palavra de cura. Eu ainda não sei por quê. Porque as curas não são só físicas. Mas hoje, Ele vai ministrar cura nesse lugar. Eu não sei que cura você precisa. Na verdade, eu não sei nem que cura que eu preciso. Mas o Deus da cura está aqui. A história desse sonho é uma história que marcou a minha vida. Porque eu era a pessoa que esperava o mover lá na igreja. Eu era a pessoa que esperava a palavra de cura ser liberada pelo meu líder, pelo meu pastor, por um visitante, alguém poderoso, né? Eu achava que vinha ali. E eu tive a Fernanda em 2000. Na verdade, eu ia começar um tratamento para engravidar, mas eu engravidei dela. Foi um milagre, mas a gente não conhecia Jesus ainda. E lá para 2003 a gente se converte e nós começamos a tentar engravidar da Carolina. E não acontecia. Na verdade, a minha ovulação era uma vez por ano, uma vez cada 1 ano e meio. Eu tinha ovário policístico. Então, assim, engravidar naturalmente seria muito difícil. Não tinha como programar. Não tinha como saber quando estava acontecendo uma ovulação. E aí eu comecei um tratamento em outubro de 2004. E esses tratamentos são muito chatos. Você tem que ficar contando os dias, e você toma um remédio, aí você espera tal dia, aí conta tantos dias. Gente, é desgastante. Mas eu engravidei, se eu não me engano, no primeiro mês ou no segundo. Eu engravidei, descobri numa terça e perdi na próxima terça. E a gente tinha acabado de se converter, a gente tinha 1 ano de conversão. Então, assim, os irmãos ficaram tudo em pânico, né? Acho que agora esses 2 saem da igreja. Tudo que eles estão pedindo é uma criança e Deus não dá a criança, os 2 vão embora. Mas aí eu fui para o hospital, eu tive um aborto espontâneo, não precisei de nenhuma intervenção. E aí eu fui dormir. A Fernanda tinha, 2004, a Fernanda tinha acabado de fazer 4 anos. E aí eu estava com a barriga dolorida, a Fernanda chorou no quarto dela, a gente colocou a Fernanda no meio da cama. Então eu apoiei, porque a gente já ia levar a Fernanda de volta, era só para ela acalmar, ela não podia ficar ali, porque ela podia me chutar, né? Então eu apoiei o meu braço assim, pus o braço aqui, para ela não me chutar, e para mim eu estava acordada. E aí eu tive um sonho. Eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez esse ano. Durante 3 dias antes disso, eu estava lendo 4 capítulos por dia. Aí eu vinha para João 5, 3 dias. A hora que eu acabava de ler João 5, eu falava, nossa, eu li isso ontem, não é aqui. Aí ia lá para frente. Segundo dia, João 5. Aí 3 dias eu fiz isso. E aí eu sonhei. No sonho, eu sabia onde eu estava e eu sabia quem estava falando comigo. A hora que eu acordei, eu perdi isso. Mas tinha uma pessoa do meu lado e ele falou para mim. A gente estava olhando a algum lugar e ele falou para mim, e aí, você quer ser curada? A Fernanda gritou, sim! A hora que ela gritou, eu percebi que eu estava dormindo, mas eu não me liguei em nada. Eu falei, nossa, como ela está agitada hoje, né? E aí passou um tempinho, o Fernando levou ela de volta para a cama. E aí, de manhã, eu lembrei do sonho. Eu falei, que bom, né? Deus vai me curar. Deus vai me curar da dor que eu estou sentindo, do desconforto. Entendi. Só que, gente, isso foi no final de 2004. Em 2005, eu ovulei 3 vezes, espontaneamente, porque eu decidi não fazer mais tratamento. Eu falei, eu não vou ficar passando por isso. A Fernanda veio, Deus que fez, e Deus vai fazer de novo. E teve uma pessoa que falou para mim, não vai acontecer, você é doente. Isso não vai acontecer. Eu falei, vai. Deus vai fazer. Só que eu não sabia o que Deus ia fazer. Para mim, Deus ia me dar um filho, como me deu a Fernanda. 2005, eu ovulei 3 vezes. 2006, eu ovulei fevereiro, março, abril.
Em maio eu recebi uma oração, profetizando no Dia das Mães, profetizando para as mulheres que queriam engravidar. Em junho eu engravidei da Carol. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Era Deus falando comigo naquele sonho. E o que eu queria? Eu queria um filho. Para mim não precisava ser curada. Eu já sabia lidar com aquela situação de ovário policístico, já estava tudo tranquilo. Deus me curou, irmãos. Deus me curou. Vocês perceberam que Deus me curou, né? Aí veio a Alícia, veio a Maria. E aí a gente chegou numa situação assim, ó. Se for no dia certo, vem mais um. Aí o Fernando resolveu operar. Aí ele operou. Porque eu achei injusto. Eu falei, eu não vou mexer no que Deus me curou. Deus mexeu, Deus fez, eu não vou mexer, mexe você. E ele foi. Deus esse dia falou comigo. E o que eu coloquei no Instagram, eu vi sem querer de novo esses dias, eu coloquei assim, em novembro de 2004, um anjo agitou a minha vida. Mas foi o próprio Jesus que veio agitar as águas que precisavam ser agitadas. Você conhece aquele louvor? Agita as águas paradas, não sou Isaac, da minha alma. Hoje Jesus quer agitar as águas paradas da sua alma. Esse Jesus que me curou de algo que eu não sabia que eu ia ser curada disso. Eu só queria uma filha. Não estou dizendo que eu só queria a Carolina, estou dizendo assim, eu só queria a gravidez. Eu queria muitos filhos, eu só queria a gravidez. Não me importava de ser curada, eu não estava esperando isso. Mas Jesus queria me curar. Ele não queria só me dar o presente, ele queria fazer um milagre. E ele fez com esse texto. E o que ele me mostra hoje é desses alpendres cheios de pessoas doentes. Porque às vezes você não é manco, às vezes não, aqui não é. Não é manco, não é cego. Às vezes você não está paralítico fisicamente, mas às vezes você está paralisado há muito tempo. E você nem percebeu isso. Então hoje, Jesus quer ministrar essa cura em nós. Ele quer nos tirar dessa condição de paralíticos, de mancos, cegos, para que nós para que a gente possa começar a fazer outras pessoas se achegar a esse tanque. A gente precisa liberar esses alpendres. Não podemos ser nós a ficar nesses alpendres. Nós somos os ministros que precisavam estar pegando as pessoas e jogando na água. Nós precisamos ser as pessoas que vêm chacoalhar o cego e falar, ó, não precisa então da água, Jesus está aqui. E nós estamos caídos, esperando a água agitar. Hoje Jesus quer te tirar dessa condição. Eu não sei com quem Deus está falando. E é o que eu falei para você, às vezes a gente acha que está bem, mas Deus ainda tem algo para fazer na nossa alma. Eu queria que o louvor subisse aqui. Louvor lesse, né, o pastor Isaac, a Esther. Eu queria que nós tivéssemos agora um tempo de oração. Um tempo para ouvir o que Deus tem a falar para você. Porque você pode estar aí no seu lugar pensando, eu estou bem. Vou até interceder pelo irmão do lado, porque para mim está tudo certo. Mas, ó, Deus tem algo para falar com você. Ouça o que Ele tem para te falar.
Jesus pergunta: o que você precisa hoje? Você quer ser curado? Eu sei que Deus já falou com você. E eu quero que você venha aqui à frente. Porque Jesus está perguntando: você quer ser curado? Talvez se eu respondesse aquela madrugada, talvez eu ia explicar: ai, Jesus, o senhor viu, eu perdi o nenê. Eu achei que era agora, Jesus. Eu queria tanto. Mas não fui eu que respondi. Foi uma criança. E ela só respondeu o que Jesus perguntou. Sim. Jesus hoje, Ele está aqui. Eu não sei o que Ele quer curar. Mas se você sabe, se você sentiu que Ele tem algo para curar na sua vida, vem orar aqui. Nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos interceder pela sua cura. Ele pergunta: e aí, você quer ser curado? Esse Deus me deu 4 filhas. A minha última obstetra ficou sabendo disso, ela só cuidou de mim na gravidez da Maria. Ela falou: o quê? Ovário policístico? Ah, então você foi curada, porque isso não existe. 4 filhas? 4 filhas. E aí, você quer ser curado? Fala com Deus, deixa Deus falar com você. Ele tem algo para dizer para vocês hoje. Que não é o que eu falei, porque é o que Ele